Get it done, get it right in the fields, let it out. Let's get it. Seja bem-vindo a mais um conteúdo do CMO Summit. Hoje eu estou aqui com Daniel Borges, CMO da Brasel. A Brasel é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Então, Daniel, seja bem-vindo. Se quiser contar um pouquinho aí do que é a Brasel, explicar para quem está em casa, o teu papel também de marketing lá dentro. Bom, Thiago, primeiro, brigadíssimo pelo convite, segundo ano aqui no CMO. Ano passado vim com o presidente, com o Paulo Solmuth aqui. Hoje o objetivo é realmente a gente mergulhar nesses desafios que a Brasel como uma associação representativa. Bom, então a Brasel tem essa missão, né, de representar e desenvolver o setor de alimentação fora do lar, contribuindo para um Brasil mais simples para se empreender e melhor para se viver. Então a gente acredita nesse movimento, que é por meio do apoio aos bares e restaurantes, aos pequenos negócios, né, que a gente vai conseguir construir um Brasil melhor para todo mundo e etc. Né? Esse é o nosso grande desafio, ao mesmo tempo que apoiar o empreender no país por meios representativos, a gente conseguir levar ganho de produtividade na ponta, desenvolver cada um dos negócios. Esse é o desafio do marketing da Brasel. Show. E o setor de bar e restaurantes passou por uma situação de se digitalizar muito rápido na pandemia, né? Então, a Brasel teve esse papel também de auxiliar o empreendedor a ir para a internet, distribuir o seu produto sem receber o cliente em casa. Conta um pouquinho mais para a gente o que a Brasel tem feito nessa linha de auxiliar o desenvolvimento tecnológico, digital do bar e restaurante. A transformação, ela sempre existiu, né? O que mudou é que o negócio está acelerado demais da conta, né? Na nossa perspectiva, assim, muda o processo de entrega, de trabalho do marketing a partir do momento que muda a jornada do cliente, né? Então, antes, aquele restaurante que poderia só cuidar da relação com o cliente ali no salão, agora não mais. Ele começa a relação antes, passa pelo salão e termina depois. Então, a Brasel, muito atenta a isso, enxerga que a gente precisa, sim, ter um olhar extremamente atento a este processo de transformação, mas entender que essa transformação não é compartimentalizada. Ela deve ser trabalhada de uma forma sistêmica, principalmente pelas cabeças, começando pelas cabeças. Então, a gente atua nessas mãos dupla, tanto construindo ferramentas práticas de ganho de produtividade para esse empresário, para esses trabalhadores, mas também e principalmente cuidando desse momento que a gente precisa estar bastante atento de gerar ganho de produtividade permanente e compartilhado. Aí uma primeira reflexão que a gente, desde lá de trás, vem trabalhando com bastante força, que não existe o ganho de produtividade individual que seja maior do que trabalhar isso de forma sistêmica, sinérgica e compartilhada. Então, a Brasel ela se posiciona muito dessa maneira. Aquilo que a gente consegue capturar, né, construir de valor, a gente distribui isso na nossa comunidade, nos nossos canais, na nossa informação, muitas vezes, na maior parte delas, de forma, inclusive, 100% gratuita e aberta, né? Então, esses são os grandes desafios nossos, né? Levar esse tipo de ferramenta, de posicionamento e tudo mais. E falando um pouco mais de marketing, assim, o que você percebe ou no que a Brasel tem intensificado a energia em transformar e melhorar como canal? Qual que é o desafio no marketing de vocês hoje, falando mais de forma prática, assim, a parte tática já do que foi definido de estratégia? Vou contar uma historinha rápida só para te explicar onde que nós estamos no desafio, né? De 2016 a 2020, ou seja, antes ali da pandemia, a gente enxerga que a Brasel precisava mudar o modelo de negócio dela, evoluir o modelo de negócio dela, para conseguir cumprir essa missão de representar e desenvolver todo um setor. Então a gente sai de um modelo que era somente relacional para um modelo que era também muito digital, olhando para os seus canais e principalmente buscando, no mínimo, ser acessível a quem quisesse. Ou seja, buscando informação, conhecimento, etc., tornando isso disponível, né, dentro do negócio. Como que vocês começaram a fazer isso? Bom, no primeiro momento, esse
esse desenho estratégico ele se materializa com um projeto chamado Conexão à Brasel, que é um movimento nosso de digitalização mesmo dos nossos canais. A gente entendeu que a gente precisava estruturar uma área de curadoria de conteúdo muito forte interno, porque tem um conteúdo muito específico para bares, restaurantes, etc. A gente teria que construir uma presença multicanal, então a gente vai desde ter uma rede social fechada para bares e restaurantes, a própria digitalização dos nossos eventos, né? O congresso, que era uma coisa que acontecia somente no presencial, vai para também no digital, uma parte de ensino, documentos que a gente vai digitalizando e disponibilizando por meio. Então, todo esse processo acontece até 2020. E vocês começaram a ter times para fazer isso, montaram, organizaram dentro de casa. Perfeito. Até 2016 não existia isso, então foi um papel ali de começar aí no modelo de inbound marketing, de marketing de conteúdo, de educação digital, né, materiais ricos, como você falou. Até 2020, vocês concluíram esse ciclo ali de colocar o papel de educação, de servir da Brasel na internet. Perfeito. E Boa. acompanhando uma mudança no modelo realmente de governança. Lá atrás a gente tinha diretorias, diretoria de uma coisa, de outra coisa. Acaba-se as diretorias, todo mundo vira líder e a gente entra no modelo que os americanos chamam de cloud talent, né, de nuvem de talentos, que todo mundo é recurso de todo mundo. Então a gente trabalha eu tenho um time de conteúdo, um time de marketing, um time de comunicação, e esse time, eles se mobilizam em torno dos projetos. Isso tudo vem acompanhando em 2020. Em 2020, a gente enxerga que isso não era o suficiente, que a gente queria ir além. Por quê? Se até 2020 a gente trabalhou um modelo de negócio para ser acessível, a partir dali a gente precisava nos fazer presente e de forma essencial na vida desse cara do bar e restaurante. E aí está o grande desafio do marketing hoje. A gente identificou 4 jornadas que a gente tinha condição de ser essencial para esse empreendedor. A jornada do nascimento desse negócio, do crescimento dele, da informação e do conhecimento e do relacionamento empresarial. Acontece que o relacionamento empresarial a gente fazia durante as décadas que a Brasel está viva. A informação e conhecimento via desse momento. O crescimento e o nascimento eram coisas, de certa forma, novas para a gente. E aí vem um grande desafio. A gente precisava sistematizar a presença nessas jornadas, daí o inbound, daí os conteúdos ricos, as trilhas e etc. Mas a gente precisava também ter produtos e serviços que fossem essenciais para esse cara. E ano passado a gente falou disso aqui, escalar de forma personalizada. Sim. Então esse é o grande desafio, construir produtos que sejam escaláveis para sanar as dores desses clientes, as vontades deles, desse negócio, e identificando de forma escalável em que momento que ele está na jornada. A gente no marketing tem essa facilidade maior de adoção de novas tecnologias, né? Mas a Brasel sendo uma associação de quantos anos? Tem 38, então 38 quase anos, 4 né? décadas. Eu não tenho 38 anos, nem você. Então, a gente na posição de marketing tem essa facilidade na adoção da tecnologia. Até foi esse, acho que o principal interesse meu em ter essa conversa contigo de novo, porque você ocupa a área de marketing de uma associação muito tradicional, né, que tem mais de 3 décadas aí no tempo, e como que funciona a cultura dos outros pares, das outras diretorias, no sentido de não digitalizar só a casca da associação, mas sim que os produtos e a empresa, a associação realmente ela seja moderna por dentro e por fora, assim. Como que tu encara esse processo de transformação cultural aí que vocês estão vivendo? Vou te contar, vou te dar 3 exemplos de coisas importantes que aconteceram. O marketing, ele sempre sofre ali uma pressão dessas ondas que existem, né? E o marketing também está cercado de verdades, né? Que são metodologias, coisas em torno disso. É sempre desafiador saber como reagir a esse ambiente de negócio, né? Esse desafio que é sistêmico. Bom, em alguns momentos, a gente atua, como eu dei o exemplo da transformação. A gente enxergava um erro que, na nossa visão, era compartimentalizar esse tal da transformação, que é colocar uma salinha de transformação que não conversava com ninguém da empresa, etc., e ficava lá programando o futuro do negócio. Resultado, isso aí não dava certo. Então, o que a gente entende? A gente lidou com a transformação como uma coisa ampla, compartilhada,
passando pela cultura, passando por todo esse processo. Outro exemplo, o metaverso. Quando aparece o tal do metaverso, a gente não tinha clareza do risco sobre aquele Uhum. benefícios, custos em torno daquilo. Então, como é que a gente atua naquele momento? A gente adota uma postura, os americanos chamam de waiting and see, né, que é mais esperando para ver, que é aquela coisa, olha, vamos observar, vamos nos conectar com quem entende, mas não vamos mergulhar 100%. Já na inteligência artificial foi diferente. Na inteligência artificial, isso começa lá do CEO, lá do Paulinho, que estava aqui ano Sim. passado, ele que começa a bater, inclusive, o tambor para todo mundo. Mas, cara, nós enxergamos que o segundo que a gente perdesse em direção a mergulhar com muita força na inteligência artificial, a gente estaria perdendo uma oportunidade de aceleração no mercado, de ganho de produtividade imediata e compartilhado. Então, ali, a gente já enxerga um outro processo muito mais intenso de todo mundo repensando os seus processos, as suas formas de fazer as coisas, os seus produtos e serviços, enfim, dos diversos times da Brasel. Então, respondendo a tua pergunta, como que a Brasel lida com isso e etc., eu sintetizaria da seguinte forma, com uma hiperconsciência, ou seja, todo mundo olhando para o mercado, com a tomada de decisão baseada em dados e informação, e depois que toma a decisão, execução rápida. Isso é sistematizado no Brasil, com o coração do marketing pulsando e alinhado com o CEO em torno da sua estratégia. E falou de inteligência artificial e que foi adotado, né? Vocês começaram a fazer uso dentro da empresa, dentro da Brasel. Tem algum caso de sucesso, algum exemplo efetivo, assim, Perfeito, algum benefício que vocês já notaram? Ou perfeito, como foi esse aplicado a tecnologia dentro de casa aí? perfeito. Eu vou te dar dois exemplos, um interno e um externo. Um, como é que a gente customizou um super produto nosso para o empresário, e o outro, como é que a gente está fazendo isso internamente. Internamente, para você ter ideia, na Brasel tem algumas pessoas, não sei se precisar quantas, que estão lá somente para cuidar da implementação do Copilot, do Office Sim. 365 e da inteligência artificial ligada aos pacotes Office, né? Porque a gente entendeu aquilo ali como um momento importantíssimo de todo mundo estar precisando medir e compartilhar o ganho de produtividade. Esse é o grande desafio de momento, assim, interno, né? Então, tem pessoas focadas em evangelizar, em trazer, em tirar dúvida, em compartilhar boas práticas e fazer esse processo ali dentro. Cara, 1 milhão de coisas que vão acontecendo, né, que a gente vai medindo e entendendo isso. Por exemplo, fazer uma revisão de um código de programação que antes demorava 24 horas, sei lá, enfim, caiu para 30 minutos, assim, os ganhos são muito importantes. Agora, isto é mais... A gente olha isso muito sobre a perspectiva da cultura da obsessão do ganho de produtividade. Então, não é uma coisa que para, é uma coisa que a gente está continuamente, no meu time, para baixo, para um lado, para o outro, todo mundo observando onde pode melhorar e onde pode compartilhar. Esse é um lado de um case interno que, na verdade, virou uma obsessão interna e contínua disso. O outro, produto e serviço. Você lembra que a gente tinha um desafio lá na jornada que eu citei do crescimento. Como é que eu ajudo um bar e um restaurante a crescer de fato? Bom, a gente lançou uma solução chamada Up, que até o final do ano passado, mais ou menos, ele ajudava esse empresário a fazer um autodiagnóstico do negócio dele. Então o cara chegava lá e respondia como é que ele estava em marketing, como é que ele estava em gestão, como é que ele estava em limpeza, recebia uma nota, e a partir dessa nota ele conseguia simular. Como é que, se eu reformar um banheiro, quanto que minha competitividade aumenta? Se eu fizer um estacionamento, quanto que tal coisa aumenta? E, como se comparar com o mercado, como é que está a nota de competitividade na minha região e etc. Só que aquilo ainda não era 100% personalizado. Agora a gente lança um Up apoiado por inteligência artificial, em que o dono do restaurante, depois de fazer todo esse processo, ele gera um plano de crescimento de 2 anos para o negócio dele. E a gente consegue dar as mãos para esse cara e ajudar esse cara a viabilizar esse plano de crescimento. Um exemplo ainda mais importante, a gente recentemente personalizou de novo, com apoio de inteligência artificial, o Up para a realidade dos bares e restaurantes no Rio Grande do Sul. Entendendo que, para o Brasil, né, a gente estaria mantendo o processo de construção de um plano de crescimento, porém no Rio Grande do Sul a gente precisava apoiar o cara num plano de retomada. Então a gente customiza
os questionários, as formas de trabalhar, os pesos de cada coisa, traz para o sujeito um plano de retomada para o negócio dele e permite que ele grave um áudio em que tem um time local e nacional para apoiar ele a customizar aquele plano e ajudar ele a reabrir, enfim, em cada uma das suas realidades. Então, a inteligência artificial como um meio, né, de hiperpersonalização, no caso externo, e de ganho de produtividade, no caso interno. E você tem alguma ideia de uso de inteligência artificial no mercado, nos restaurantes mesmo, nos bares, se já é algo que acontece? A gente tem um conselheiro nosso, chamado Matheus Mazon, tem o Thiago Falcão, são dois nomes importantes ali na Brasel, que eles rapidamente estudaram esse negócio, né, sobre a realidade, a perspectiva do dono de bar e restaurante. Tem um conjunto enorme de ações para ajudar realmente a realidade desse cara. Vou te dar alguns exemplos. Processo seletivo. O cara estrutura as vagas utilizando o chat GPT, etc. Construção de cardápio, né? Fazer a descrição dos pratos, ficha técnica de como é que você utiliza cada coisa. Então, 500 coisas são sistematizadas nos bares e restaurantes, dificílimos de fazer, e deram um super salto de produtividade nisso. Esses dois nomes são muito legais, tem conteúdos deles publicados que mostram exatamente esse tipo de realidade, tal, de como é que isso está na prática de um dono de restaurante. É que ainda eu entendo que é um desafio até de adoção ou de maturidade digital do segmento, não só esse segmento, mas Brasil mesmo, a gente ainda, a grande maioria das pessoas não tem essa aptidão digital de entender a possibilidade e implementar isso no dia a dia ou ainda mais no negócio dela, né? Em bar e restaurante não é diferente. Então, apesar de a gente ter essa possibilidade, na realidade ainda é uma coisa que tem baixa adoção, ou não. De certa forma, sim. Eu sei que existem estudos que trazem isso para uma perspectiva de medição bem importante, mas eu acredito que a principal questão é sempre, quando você vai puxando a corda, são as cabeças. Sabe? No final das contas, não é porque é difícil mexer. Se pegar na inteligência artificial, ainda né, as principais aplicações, como ChatGPT, Copilot, Gemini, etc., basicamente a máquina te entende, né? É você fazer uma pergunta, né? Agora, a pessoa quer utilizar isso, como ela vai utilizar isso, quando? É muito mais objeções comportamentais e etc., do que técnicas dentro desse processo, né? Então, a gente tem que trabalhar nessas duas vias, desmistificar o processo, e aí está o grande ponto, que é, a partir do momento que a gente consegue criar essa cultura de ganho permanente compartilhado de produtividade, a inteligência artificial é meio. Não é sobre ela que se trata. Se trata sobre você melhorar um processo que você está acostumado a fazer, melhorar a tua vida, né? E reduzir o desgaste com horas de trabalho. Então, é nesse sentido. E aí, a partir daí, a gente vai criando ondas. Claro, 1 milhão de negócios espalhados no Brasil inteiro. É super complexo trazer uma realidade única, porque não existe para tudo isso. Mas estamos avançando e estamos super animados. É que nessa questão de mindset, realmente, né? Hoje, quem pensa em abrir um bar, um restaurante, vai pensar provavelmente em abrir algo em algum local, num ponto. Não sei o quanto essa pessoa usa de tecnologia de internet para definir, para pesquisar o mercado dela, o público-alvo, para definir produto, para conceber um produto diferente, para se tornar mais competitivo. A gente tem casos aí, teve um Shark Tank recente do Cenouradas, que aqui em São Paulo é uma franquia de bolo de cenoura, tudo de cenoura, enfim, que se apropriou, né, do digital, mas ainda tem muito no físico a distribuição e como um ponto de experiência, mas uma marca conseguiu linkar os dois lados, né? Tem outras marcas, outra marca aí inclusive o founder da Sofá na Caixa vai estar aqui no CMO Summit também, a marca que está super hypada, também conseguiu inovar no produto como uma forma de fazer marketing de um jeito diferente, né? Ainda vejo que no mercado tão tradicional como bar e restaurante, beleza, o founder, o fundador, o dono, o sócio do bar, ele ainda está muito no operacional, muito no que é a atividade-chave do negócio e não tanto explorando essas possibilidades de inteligência artificial e de internet como um todo, de marketing digital,
para alavancar o negócio, ele dá o próximo passo, abrir novos negócios e tal, mas voltando para o teu papel de marketing, assim, esse é um indicador, é um caminho que vocês observam como missão de vocês? Tem alguma forma mais prática que vocês conseguem avaliar o progresso da indústria nesse caminho de tecnologia? Como a gente coloca a necessidade de estar presente nesse conjunto de canais e esse processo todo de digitalização e tal, sobre uma perspectiva que é muito impulsionada pelo cliente do restaurante, quer dizer, o cara, né, nós estamos mais, a gente toma nossas decisões nos canais digitais, passa pelo salão, avalia o negócio, comenta com fulano, etc. Quer dizer, então não existe essa barreira do digital e do físico, vira uma coisa só dentro da história. Como a gente olha por essa perspectiva, o Up é um caminho que a gente mais acredita para poder justamente identificar onde, né, que o restaurante tem o maior ganho marginal para colocar energia. Entendi. Pode ser que ele esteja com uma ótima presença nos seus canais digitais, mas subutilizando ferramentas ou coisas que ele poderia fazer para gestão de pessoas. E na última linha, tudo isso é a entrega de valor que se busca. Então, o principal para o restaurante é permitir, primeiro, um caminho que ele consiga ter um diagnóstico personalizado, porque cada realidade é completamente diferente uma da outra. E aí, só falando de uma forma bastante objetiva sobre uma janela de oportunidade que a gente enxerga e discute muito, tá? Hoje existem vários caminhos de você trabalhar o que eles chamam de valor de custo, né, de promoções e etc. E existe, a gente sabe, uma estrutura de levar o produto para casa do cliente também, que é fenomenal. Tem uma coisa que a gente observa que existe muito forte lá nos Estados Unidos e em outros lugares, e que aqui no Brasil ainda não avançou tanto, que tem a ver, pode ser impulsionado pela inteligência artificial, por esse processo de digitalização, que é o tal do loyalty, né, da lealdade, da fidelidade. Ainda não enxergamos de uma forma muito sistêmica aqui no Brasil, e isso sendo trabalhado com a potência que acreditamos que pode ter para a realidade dos restaurantes. Você imagina que, na última linha, né, a lealdade é você trabalhar a personalização da entrega, da experiência do cliente, da repercussão daquela história. Talvez aí a gente tenha um caminho de evolução para os próximos meses aí, para te falar a Não verdade. querendo aproveitar o seu gancho para fazer jabá, né? Mas a gente tem aqui no evento também o CMO da CRM Bônus e o diretor de marketing, o Gustavo, que fazem exatamente isso, né? Sensacional. E é uma startup nacional aí que está crescendo muito rápido, enfim, é exatamente sobre isso, o produto deles. Mas achei legal o teu gancho com relação ao diagnóstico, porque realmente a gente está pensando aqui em AI, em várias oportunidades do mundo atual de implementações que fazem, né, qualquer negócio expandir ou crescer, enfim, mas não vale nada se o feijão com arroz de casa não está arrumado. E falando de Brasil, a gente tem uma grande maioria dos empreendedores fazendo mal até o feijão com arroz, né? Então, não cuidando bem das finanças, ou misturando dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa, não fazendo uma boa gestão dos recursos, das pessoas, da cultura, como você falou, do time. É uma realidade isso também em bar e restaurante? Não, sem dúvida, que passa pela produtividade, né? O desafio da produtividade é um desafio, se você olhar por qualquer perspectiva, é um desafio. É um desafio de país, é um desafio de setor, é um desafio de negócio, é um desafio meu, seu, de todo mundo, do meu time, de tomar. Porém, eu coloco mais uma reflexão nisso, que é o seguinte, compreender, a gente até falou isso um pouco no último CMO, que ninguém é suficiente para o tamanho do desafio. E às vezes é muito desafiador esse empreendedor que está lá em São Bobó do KKK se conectar com um ecossistema que preenche, que consiga realmente alavancar ou apoiar a alavancagem no negócio dele. Então, muitas vezes, né, aí você vai puxando a causa raiz dessas questões todas, é mais um processo de isolamento, de um caminho que é muito empírico de empreender. Essa é a minha visão, assim, eu penso que, nesse sentido, a Brasel, ela se posiciona como essa, e precisa cada vez mais evoluir nessa direção, como essa plataforma de conexão com o mercado, né, como esse ecossistema de ganho de produtividade. Então, o sujeito, quando entrar na Brasel, ele tem que ter uma vida mais longeva, né? O negócio dele tem que viver mais, tem que ser mais próspero. E isso passa por
relacionamento empresarial, por ele ter acesso à informação e conhecimento de qualidade, por ele conseguir construir um plano de crescimento para o negócio dele, para quando ele for abrir, porque muitas vezes o cara abriu errado, e aí já, putz, o final feliz tem a ver com o começo, muitas vezes, né? Essa é uma frase do César MC que eu gosto bastante. Às vezes, cara, tem que ajudar o cara no momento que ele está escolhendo que tipo de negócio que ele está abrindo num ponto, ou qual o melhor ponto para abrir o tipo de negócio que ele queira. Ou qual Então, o todas momento essas, né? você vê. Sim. Então, todos esses dilemas, esses desafios, é onde a gente está mergulhado e constantemente nos posicionamos como esse meio de ganho de produtividade para o setor. Legal. Daniel, algum recado final aí para quem está nos assistindo agora aqui no CMO Summit? Bom, cara, brigadíssimo. Espero que essas conversas sirvam para inspirar ou para poder, pelo menos, trazer boas perguntas. Eu acho que o desafio é enorme, mas, ao mesmo tempo, é fascinante que o universo do marketing viva constantemente se reinventando, gerando oportunidades. Não existe velho, não existe novo. O que existe é uma permanente busca por uma entrega de valor mais eficiente, mais essencial para o cliente na ponta. Apaixone-se pelo seu cliente, clichê, mas é o que realmente faz toda a diferença. Fortíssimo abraço. Boa. Obrigado, Daniel, pelo teu tempo. Obrigado a vocês aí que estão nos assistindo também. A gente se vê aí no próximo conteúdo do CMO Summit. Valeu. Valeu, obrigadíssimo.